Desafios. Oferecimento. Desaflix. Baixe agora o seu app 100% cristão. É hora de reunir a família, convidar os amigos. O programa Desafio está começando e sempre um prazer poder entrar na sua casa. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E hoje nós temos mais uma entrevistada e um bate-papo impactante. Ela sofreu abuso da infância por vários abusadores. Tentativa de estupro. Eu converso com Andressa Samora, missionária. Andressa, uma alegria receber no programa Desafios. A alegria é toda minha. Prazer estar aqui. Andressa, eu sei que a gente abriu aí falando um pouquinho da sua história, mas o bom é que eu estou com a Andressa aqui feliz hoje, não é isso? Verdade. Andressa, mas vamos falar um pouquinho até para contextualizar para quem está em casa. Com que idade você sofreu o abuso na infância pela primeira vez? 7 para 8 anos de idade, pelo meu ex-padrasto. Trazer a Andressa, a gente abordar esse tema, porque a gente, infelizmente, é mais comum do que o que a gente imagina, Sim, não é isso? Sim. Mas você também sofreu o abuso por outras pessoas. Sim, eu cresci dentro de um lar bem disfuncional. A minha mãe, ela sofreu uma perda precoce, né, da minha irmã recém-nascida. E logo após ela sofrer essa perda da minha irmã, eu passei a ser abusada pelo meu ex-padrasto e vendo as condições dentro de casa ficando cada vez pior, porque a minha mãe é quem trabalhava praticamente, e eu comecei para as ruas e oferecer meu trabalho para as mulheres que eu encontrava e às vezes encontrava homens também no lar, né? E dentro de vários desses lares eu encontrei mais abusadores. E as sequências, mais sequências de abuso. Então, mas quando você fala que você saiu para oferecer os seus trabalhos, você estava trabalhando com serviço de casa, Exatamente. Limpeza, essas coisas. Uhum. E aí acontecia outros abusos. Sim. Eu falava, se eu visse um quintal com capim, eu falava, moça, posso capinar o seu quintal? Você tem uma vasilha para me lavar? E se a pessoa fala assim, não tenho nada, eu falava, então você pode me dar alguma coisa para comer? André, você tinha que montar um curso profissionalizante, porque a turma quer trabalhar? Não, menino. Isso. Não é verdade? Hoje, isso, olha só, eu vou te falar aqui, eu fiz uma matéria no presídio, eu conversei com a diretora, estou precisando contratar um pedreiro, para poder sair no semiaberto, para ver se a gente consegue trazer para trabalhar na igreja, fazer as obras aqui. Mas o tema é sério, apenas para a gente quebrar um pouco. Sim. E como que aconteceu essa virada na vida da Andressa? Porque os traumas são grandes da infância. Sim. Com 14 anos de idade, eu tive uma tentativa de suicídio e graças a Deus que não deu certo. E com 15 anos, eu fui à igreja, aceitei Jesus, me batizei, só que infelizmente eu não consegui permanecer. Voltei, né, ao mundo, e lá no mundo, com 17 anos de idade, eu sofri mais uma vez. Agora não foi apenas o abuso, mas foi uma tentativa de estupro, né, por um homem que me perseguiu e tentou me estrupar. E ali você lembrou de Deus e voltou para a igreja? Não, deu uma demorada. Deu uma bem demorada. Daí, dessa tentativa de estupro, fiquei muito revoltada. E por toda a minha revolta, o que eu fiz? Aí eu passei a odiar Deus, odiar a igreja, odiar tudo. E eu fui para a casa de prostíbulo, parar dentro de uma casa de prostíbulo. Virou prostituta? Virei prostituta. E um desses dias que eu estava dentro dessa casa, eu escutei uma voz falando comigo dentro daquele quarto. E essa voz, que é a voz do pai, ele disse para mim, filha, veste a tua roupa novamente, pega a sua bolsa e vai embora. Então foi a partir dali que eu comecei a me render. Essa voz que você ouviu? Essa voz tremenda, sobrenatural. E como que você sabia que era Deus que estava falando com você? Pela experiência que eu já havia tido com ele anteriormente. Mas você falou algo aí, que você se converteu e estava dentro da igreja. Sim. E antes, quando você estava
sofrendo aqueles abusos, mais nova, 8, 9, 10 anos, você chegou a frequentar alguma igreja? Sim, sim, desde menina. Desde menina, com 5 anos de idade, quando eu estava na casa do meu pai, que eles eram separados, minha mãe e meu pai, ele me levava para a igreja. Ele era pastor e ele me levava para a igreja. Quando eu estava com a minha mãe, eu ia sozinha. Eu ia sozinha e lá na sala as tias, elas pregavam de uma forma bem didática, falavam de Jesus e me cativavam. Então, desde menina, sempre tinha aquela chama acesa dentro de mim. Que coisa, menina. Mas você nunca compartilhou para as tias da igreja que você estava sofrendo aqueles abusos? Eu não me sentia segura. Não me sentia segura porque a minha mãe, ela era uma mãe muito agressiva e eu tinha medo, né, da reação da minha mãe se alguém chegasse lá com a polícia, algo do tipo. Então, eu não tinha essa coragem. Andressa, tem muitas pessoas que estão em casa agora, inclusive talvez adolescentes, crianças. Se elas estão passando por esse sofrimento do abuso, qual a atitude que ela deve ter? Hoje eu posso falar para você que está sofrendo o abuso, que está sendo aí, nesse momento, utilizado por esse seu agressor, esse seu abusador. Tem, sim, como você procurar ajuda, denuncie, procure um lugar seguro, uma pessoa da sua confiança. O que eu não fiz, eu te oriento a fazer. Porque se eu pudesse voltar atrás, viu, Eli? Eu faria tudo diferente. Inclusive, o telefone está no vídeo e você pode denunciar e a sua identidade, vou repetir, a sua identidade não será revelada. Denuncie o seu abusador. Exatamente. Mas vamos lá. Como foi que você conseguiu perdoar essas pessoas? Porque os traumas foram grandes. Você está na presença de Deus e hoje você lidera, inclusive, um ministério na igreja cuidando de mulheres. Exatamente. Hoje eu sou líder de mulheres, sou mentora e idealizadora do projeto Mulheres Empoderadas na Unção. Há 9 anos trabalho com mulheres e, olha, para me liberar essas pessoas, teve que ter realmente um encontro impactante com Deus. Porque é o único que nos convence a liberar alguém. Então, após eu liberar o meu ex-padrasto, o meu pai, porque eu pulei essa parte, né? Mas na minha adolescência, o meu pai biológico também abusou sexualmente de mim. Que isso? Também abusou de mim. Ele saiu da igreja, lembra que eu disse que ele era pastor? Sim. Saiu da igreja e nesse afastamento dele foi assim algo terrível que aconteceu, esse abuso, né? Essa questão que aconteceu comigo e meu pai. E logo depois, Deus me leva a liberar perdão para o meu pai, para o meu padrasto, ex-padrasto, e para minha mãe e os outros abusadores. E foi libertador. Libertador. E você é uma mulher feliz? Hoje sim. Hoje sim. Jesus tirou tudo aquilo de ruim que estava dentro do seu coração? Era muita mágoa. Era Com muita certeza. mágoa. Nosso Deus. Era muita sede de justiça. Era muita sede de vingança. Inclusive, teve momentos que eu pensei em matar essa pessoa que abusou de mim, esse meu ex-padrasto, que era uma pessoa que era para me proteger, para cuidar, né, de mim. Sim. Então, para mim ser liberta, ser curada e hoje dizer que eu sou feliz, eu tive que renunciar. Renunciar. Tremendo, é muito forte a sua experiência, viu, Andressa? Sim. Talvez desses 27 anos do programa Desafios, é uma das mais, assim, impactantes por causa do que aconteceu com você lá na infância. Sim. O que o nosso telespectador precisa fazer em casa agora, se ele quer ter esse Jesus que te libertou de todo esse sentimento de ódio, de vingança e fez da Andressa essa mulher virtuosa que está aí à frente de um ministério? Mulheres empoderadas não são, não é não isso? São. Não são é porque tem o Espírito Santo no meio, não é isso? Exatamente, exatamente. É que nos fazem entender que esse empoderamento não é nosso, vem dele. Então, eu vou dizer para você o que me levou a viver hoje essa liberdade, essa cura, essa leveza que eu estou vivendo hoje. Primeiro, eu tive que admitir que existia toda essa mágoa dentro de mim. Tive que confessar diante do Senhor e dizer para Ele que sozinho eu não ia conseguir. Então foi a partir daí que o Espírito Santo, ele trouxe essa libertação. E ele disse para mim, posso contar? Pode. Ele disse para mim, eu estava dentro da igreja do Evangelho Quadrangular, eu entrei para uma visita e eu fiz uma confissão de todos os meus pecados diante do Senhor
E dentro daquela confissão, eu ouvi o Espírito Santo de Deus falando comigo: filha, estás livre. Quando das minhas mãos, meus punhos, caíram algemas e correntes e se quebraram. Então, a partir daquele momento, eu costumo dizer esse versículo, João, capítulo 8, versículo 36, e se conheceres o Filho, verdadeiramente sereis livre. Então, a partir dali, eu fui liberta, fui curada. Você viu a palavra de Deus que está escrito na Bíblia acontecer na sua vida. Acontecendo na minha vida, literalmente. Andressa Samora, que alegria, viu, recebê-la aqui no programa Desafios, porque a gente conta histórias de superações e de conquistas. E você conquistou a sua própria vida. Alegria, viu? Deus te devolveu a vida. Obrigada. Deus te abençoe poderosamente. Continue nessa força e nessa firmeza, sendo esse instrumento para abençoar essa turma bacana. Amém. Deus te abençoe. Amém. Para você que está em casa, foi apresentado para você o Deus do impossível. Aquilo que para o homem não é possível, Deus faz essas coisas. Deus quer libertar você desse cativeiro, dessas prisões, sentimentos. Mas para isso você precisa querer a sua parte. Deus não vai fazer. Ele move o universo a seu favor. Como está fazendo agora. Estamos entrando dentro da sua casa e mostrando o caminho. O caminho é Jesus. A verdade é Jesus. A vida se encontra em Jesus Cristo. Ele é a resposta que você estava procurando. Desafios, volta já. Há 3 anos atrás ele veio da Venezuela, professor. No programa de hoje eu converso com Leon Rodrigues. Leon, uma alegria recebê-lo no programa Desafios. Obrigado. Leon, o que trouxe não somente você, mas a sua família para o Brasil? Eu gosto de estar aqui neste programa e ter a oportunidade de falar de nossa experiência ou de minha experiência, ou falando em espanhol, de minha experiência em esse tempo que eu califico como traumático. ¿Por qué traumático? Yo recuerdo que el último año que yo pasé allá, orábamos juntos en familia, pidiendo a Dios que nos abriera una puerta para salir. Mas a la hora de irnos a acostar, a yaitar, era difícil conseguir el sueño. Difícil pensando cómo es que voy a comer mañana, cómo voy a conseguir comida para mi familia el día de mañana. Cómo es que yo puedo llegar a mi sitio de trabajo. Sabe que en ese tiempo los camiones ¿cómo es que se fala aquí? De boi, allá falan boi. Sim, carro de boi, caminhão de boi. En ese tiempo estaban sirviendo de transporte público y uno, como un animal, quizás es triste decir esto, no sé si suena mal, pero como un animal, uno se subía como pudiera a ese camión. Ou seja, as pessoas sendo tratadas como animais. Sí, subiéndose al camión para poder ir a su sitio de trabajo. Porque los autobuses o ónibus, eles ficaram parados por falta de mantenimiento. La mayoría de los carros son de China. Entonces, la respuesta es difícil conseguir lá. Era mais peças barato. De reposição, difícil. Difícil. Leon, você viveu 2 momentos lá na Venezuela, não é isso? Isso. Você sempre morou na cidade de Guaiana? Sim. Então, você viveu o período das vacas gordas, né? Você viveu o período também da fartura. Sim. Não é isso? Isso. Você sempre foi professor?
Sí, yo a la edad de 22 años, 23 años, empecé a trabajar como profesor de música primero. Yo estudié en un conservatorio de música 4 años. De allí comencé a trabajar como profesor de música. Después se me abre la puerta para trabajar con las escuelas federales, con las escuelas nacionales, y tuve que graduarme como profesor. Qual era o seu salário naquela época? Nessa época el salario de un profesor estaba entre los 600, 700 dólares. Allí cuando, o sea, equivalencia del dólar, ¿no? $700. Sí, es la equivalencia del dólar. Allá en el primer año empiezas ganando un poco menos y a medida de que vas pasando el tiempo, tu salario va aumentando. Mi último salario allá bueno fue eso, entre los 700 dólares. E qual o salário mínimo hoje na Venezuela? Bueno, te puedo hablar de cuando yo salí, ese último año sé que mi salario eran 30 dólares. Profesor nivel 4. $30. Eso quiere decir que el profesor nivel 1 estaba como entre los 20 dólares. E você, como era nível 4? Sí, en ese escalafón, en ese tiempo eran 5 niveles. Profesor 1, 2, 3, 4 y 5. Yo estaba en uno de los superiores y estaba ganando 30 dólares. Como foi administrar, passar por toda essa luta, essa provação, deixar sua família, deixar sua profissão, vir para uma terra estranha? Como foi que Deus, essa relação com Deus de ter te ajudado, sustentado, abriu portas, usou pessoas e igrejas para te ajudar? Dios te muestra un camino, cuál es el que debes de tomar. Mas si tú no conoces realmente quién es Dios y cuáles son sus planos, cuáles fueron sus planes en la antigüedad, cuáles son los... Quizás aún siendo cristiano cometas un error. Yo cometí un error de elegir al presidente ese entonces, cuando en su primer periodo. Você diz que a Venezuela cometeu um erro. Sí, cometimos un error con escogieron a un presidente que llevó a Venezuela a una crisis de la más grande. Creo que ahorita nosotros somos el país con la mayor crisis en todo el mundo. Superamos a Cuba. Yo asumo parte de la responsabilidad que en ese discurso que dio ese candidato en ese momento. Me dejé llevar por la corriente de la emoción, mas después no hubo freno como. Y ahora yo no sabía que los hijos míos, los jóvenes que están ahorita pasando, que no conocieron esa Venezuela que yo pude conocer, donde teníamos grandes empresas como hay aquí en Brasil, qué sé yo, la Pepsi-Cola, Coca-Cola, todas esas empresas estaban allá, hacían vida, Toyota. Más después cuando se establece el gobierno que toma el control casi absoluto, entonces esas empresas se van y entonces los hijos de uno quedan en un país que es casi isolado de la economía mundial. Hay muchas cosas que ustedes tienen aquí que nosotros en Venezuela no conseguimos de ver. Ejemplo, usted va en una avenida, ¿no? Ahorita cuando veníamos por aquí hablaba con el pastor, donde ves muchos carros. Eso dejamos de verlo allá porque casi todas las empresas se fueron. Y las personas que logran mantener un carro allá es muy difícil. Entonces las VR tú las ves muy desoladas. Nós estamos vivendo num momento muito importante no nosso Brasil, Leon. E vocês estão nos ensinando a dor não somente dos venezuelanos, dos cubanos, e de outros regimes. Aqui a nossa vizinha, a Argentina, eu tive o privilégio de ir à Argentina 5 vezes. E agora não dá para ir mais. Leon, com a experiência que vocês viveram, se você pode falar alguma coisa para nós capixabas, para nós brasileiros, qual a sua orientação? Mi orientación es lo siguiente, las decisiones que tomó el pueblo de Israel, equivocadas, no sabían que sus hijos la iban a pasar en un futuro. Ellos no las vieron exactamente, el ejemplo en el tiempo de Jesús,
Ellos no vivieron el error que cometieron, más la pagaron al frente de sus hijos. Yo, como les comuniqué ahorita, yo no sabía el error, como muchos millones de venezolanos que en esa vez depositamos esa confianza, no sabíamos que íbamos a destruir un país. Nosotros fuimos los que tomamos la decisión. Dios te muestra dos caminos, tú escoges. Mi reflexión es que deben de pensar bien, porque el gran país que tienen ustedes se puede derrumbar como se derrumbó el mío, como se han derrumbado tantos países a causa de la decisión de un padre que luego la van a pagar sus hijos, sus nietos. La vida normal, donde usted puede ver montarse un ómnibus, eso es normal, pero puede llegar un momento en que no puedan tener ómnibus donde tengan que caminar, donde tengan que montarse en un camión, como te conté, un camión esos de P-Boy, para poder ir de un lado a otro. Entonces tenemos que pensar bien, no solamente lo de hoy. Y quisiera de acordar algo más, de que muchas veces nosotros tenemos que escoger no solamente una persona, sino un sistema. Política siempre se divide en sistemas. Yo no voto por una persona, yo no sabía que yo estaba votando por mi inconsciencia política, que estaba votando por una persona, yo estaba votando por un sistema económico, un sistema religioso, un sistema social, y después ese sistema se estableció, el hombre dejó de governar, murió, e o sistema quedou. Ou seja, a vida ela é feita de escolhas. De escolha. E quando nós votamos no homem, nós precisamos considerar qual sistema ele está defendendo, ele está propondo. Não é isso, Leão? Sim. E vocês tiveram a oportunidade, acreditaram e sofreram as consequências de uma escolha errada. Não é isso? Isso. Uma pena que o nosso tempo é pequeno, Leão. Mas eu quero agradecer pela grande contribuição que você está dando para nós brasileiros. Nos fazendo pensar, não defender um lado, mas entrarmos mais conscientes na hora de escolher aquele que vai governar o nosso Brasil. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa Desafios. Muito bem-vindo ao Brasil. Muito bem-vindo aqui na nossa casa. Obrigado. No programa de hoje eu conversei com León Rodrigues, professor venezuelano. Eu penso que eu não preciso falar mais nada. Se você chegou atrasado, vai para o nosso canal no YouTube e assista esse bate-papo. Nós temos eleição nesse dia 30 e nós precisamos escolher com responsabilidade, não com sentimento. Escolher com critério. Nós não estamos votando somente no homem, mas no sistema que ele defende e quer implantar, não somente no Brasil, mas também no nosso estado do Espírito Santo. A escolha, ela continua sendo sua. Desafios, volta já. Na D7 Produções, temos estúdios pensados para qualquer tipo de projeto. Comerciais, videoclipes, filmes, podcasts, videoaula e muito mais. Cada produção é única e o estúdio também. Espaços adaptáveis e equipamentos de alta qualidade. Com uma equipe sempre disponível para garantir que tudo aconteça de forma rápida e eficiente. Entre em contato hoje e alavanque seu projeto com a gente. Faça sua ideia brilhar. D7 Produções. Eu quero te fazer um convite especial. Pode sair de Vitória, assim como eu, e vem aqui na C&D, no atacarejo, da construção à decoração, com até 60% de descontos e em até 10 vezes. Isso mesmo, 60% de descontos, até 60% e em até 10 vezes. Venha conferir as ofertas comigo.
E agora eu estou aqui na C&D mais uma vez com uma oferta especial para você que não quer fazer bagunça, mas quer reformar a sua casa. Não é isso, Marco? É isso mesmo. Aqui na C&D você vai encontrar piso laminado. Você que quer trocar o piso da sua casa, não quer aquele quebra-quebra, aquela poeira, piso laminado é a solução. E eu tenho um preço excelente. Piso a partir de R$ 39,90 o metro quadrado. Vou repetir, hein? É um queimão. R$ 39,90. Só na C&D tem esse preço. É um desconto de até 60% da construção à decoração. E isso você não pode perder. Vem cá fazer uma visita, conheça a nossa loja. É aqui na entrada de Laranjeiras. Você que mora na cidade de Vitória, Vila Velha, Cariacica, vem correndo aqui na entrada de Laranjeiras C&D. E quais as condições de pagamento, Marco? A gente consegue fazer até em 10 vezes sem juros no cartão. 10 vezes sem juros para você que está nos acompanhando agora na C&D, aqui na entrada de Laranjeiras, no município de Serra. E isso você não pode perder. Vem cá fazer uma visita, conheça a nossa loja. É uma pena, estamos chegando mais programas Desafios e muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Você fica agora com o videoclipe da música Ovelhinha. E até amanhã, se Deus quiser. Desafios. Oferecimento. Desaflix. Baixe agora o seu app 100% cristão.